Shalom, pessoal. E aí, tá tudo bem com vocês? Espero que a presença de Jeová Deus esteja na vida de vocês, na família de cada um de vocês. Estamos passando por aqui para falar um pouco mais sobre o nome divino na Bíblia hebraica, na Bíblia em língua portuguesa. Nós temos Jeová em português e Jeová no hebraico, mas muitos questionam se Jeová seria autêntico ou se seria misturado, híbrido com as vogais de Adonai, e se teria eruditos que concordem que Jeová realmente seria uma pronúncia legítima na língua hebraica. Bom, eu estou trazendo aqui para vocês parte de um livro de orações judaico, conhecido mais no meio judaico como Sidur, Sidur Edot HaMizrah. Ele traz aqui várias orações, e em uma delas, logo no início, ele vem trazendo na cefaria o nome divino Et Yehovah Eloheicha, Jeová teu Deus, Jeová teu Deus. Mas logo em outro trecho, ele também traz a palavra Adonai, mas olha como ele escreve: Adonai Elohenu, quer dizer Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus. Você percebe que na escrita hebraica, Jeová, essa que está aqui o tetragrama, com as vogais E, O, A, Shivá, Rolen, Rolam, Kamatz. Eoá, Jeová. E você percebe que aqui tem Adonai, Senhor, mas as vogais são A, O, A. São bem diferentes. E o próprio texto do Sidur traz essa diferença. Alguns pensam que a palavra Yehová é a mesma Adonai, mas não é. O texto traz essa diferença. Alguns vão dizer que, não, isso aí talvez a pessoa alterou a imagem, coisa desse tipo. Eu vou mostrar aqui rapidinho, lá na cefaria. Então, você vê aqui, ó, aqui é no site da Cefaria, que é uma biblioteca que publica, então, livros judaicos, e também você pode vir aqui no botão de traduzir, né, que tem no Google, e traduzir para o português, ok? E quando você vê o nome Jeová, lá em cima, ou Yehová no hebraico, aqui traduz, ó, Yehová teu Deus, Yehová Elohecha, tá? O tempo todo coloca aqui Yehová, tá vendo? As justiças de Yehová. Então, eu não alterei, tá? O documento aqui. E aí, vamos fazer uma análise aqui nesse sentido. As fontes judaicas geralmente indicam que o nome divino, o tetragrama, embora você não vai encontrar muitas fontes falando diretamente, mas a gente encontra algumas. Jeová como sendo o nome de Deus, Jeová teu Deus. E em português é Jeová mesmo. Agora, é diferente de Adonai. Aqui mesmo nesse documento, ó, nesse mesmo livro de oração, quando ele coloca aqui Adonai, aí escreve, ó. É diferente do tetragrama Yehová, tá? Alguns vão insistir que é a mesma coisa, mas não é. E no mundo judaico, nós temos o rabino e também professor Jacob Bakrak. Ele trocava cartas com Samuel David Luzzatto e publicava também, como ele publica um livro, não está secreto, está online. O livro dele, Stadalut in Shadal, exortações ao Samuel Shadal. Então, lá ele escreve, por exemplo, que as vogais do nome de Deus, Eoá, Shevá, Olam, Kamatz, não são as vogais do título de Adonai, mas elas pertencem especificamente ao nome único, somente. Não há uma única vogal sequer aqui que seja proveniente ou permaneça de uma referência ao título Adonai. Ou até mesmo indique isso. Com essas vogais, os sacerdotes no templo costumavam invocar o nome único e explícito da maneira como está escrito. Então, o nome do Eterno, o nome pleno, Shem HaMeforash, o nome pleno de Deus, ele é Yehová mesmo. E alguns outros judeus também deixaram registro, como essa carta aqui que você vê. Ela foi publicada em uma universidade americana. E no livro Hebrew New Testament, do Dr. Algaza, mostra ali então que o rabino escreveu um trecho dessa carta dizendo: olha, na palavra Leolam tem as vogais do nome santo, do grande nome. Qual é o grande nome? O nome de Deus, Jeová. E por que Leolam tem as vogais? Porque, ó, E, O, A. As vogais E, O, A são as vogais do tetragrama e a tradição judaica preserva, então, essas fontes. Então, o nome Jeová, ele é legítimo, não tem mistura com as vogais de Adonai. Aqui nós temos um professor e rabino atestando isso. Em outro trecho também ele diz
que se as vogais do tetragrama fossem mesmo as vogais de Adonai, então a precisão exigiria, ou teria exigido, a colocação de uma letra A, o Hatef Patá, embaixo ou sob a letra Iod, pelo Aleph de Adonai. Né? Então, ele diz que se realmente fosse assim, então teria que ser as letras A ou A no tetragrama, mas não são. Então, nós temos eruditos, sim, fontes judaicas referenciando, mas recentemente você já deve ter visto por aí no debate da 102 FM, Debate Mais, no tema A Trindade é Bíblica, o Rabino Ventura citou duas vezes abertamente o nome Jeová, é o nome de Deus do tetragrama em português. O tetragrama em português é Jeová. Ele cita duas vezes. Você também pode conferir, essa informação é pública. É só acessar se você quiser. Ali no trecho de 1 hora e 7 minutos em diante, você também pode conferir. Então, nós temos eruditos do mundo judaico atestando que sim, tanto Jeová como Jeová em português tem muita legitimidade. Mas, às vezes, as pessoas ficam se questionando se, ao longo do tempo, houveram outros eruditos que atestaram isso. Nós temos, sim, muitas Bíblias, né? Bíblias hebraicas, aí a Bíblia de David Ginsburg, a Bíblia de Delite, e eles trazem, de fato, Jeová como sendo uma forma legítima do nome de Deus. Agora, outros eruditos que fizeram Bíblias hebraicas, né, que eram grandes hebraístas, que dominavam grego, latim e hebraico, você vai conferir aqui nessa repostagem que eu vou colocar para vocês e você pode analisar por si mesmo se eles tinham conhecimento ou não sobre o hebraico, sobre a língua hebraica, porque alguns atualmente estão dizendo que no passado não existiam pessoas eruditas com conhecimento suficiente e aí se atrapalharam e por isso confundiram as vogais de Adonai com Yehová. Então você pode assistir aqui e acredito que vai acrescentar muito conhecimento à sua vida. Uma Bíblia em 12 idiomas. É isso mesmo, estamos vendo aqui uma Bíblia no Êxodo 6, e aqui nós temos também o versículo 3, grafado o nome divino Jeová na coluna em hebraico. Essa é uma Bíblia poliglota, conhecida como Poliglota de Nuremberg. Ela foi composta um trabalho de um grande professor de hebraico, Elias Hurry. Ele fez esse trabalho aqui em 1587 e, sem dúvida, marcou a história da tradução das Bíblias. E não foi só esse trabalho que ele fez. Olha que interessante, nós temos também o Novo Testamento, também produzido em 12 idiomas, isso no ano de 1599. Aqui em Mateus, no capítulo 22, no versículo 37, dá para a gente dar uma olhada aqui mais de perto, ampliando o zoom, nós conseguimos ver as palavras de Jesus. Vê Yeshua, assim, no caso, Jesus, né? Assim disse Jesus, para que nós possamos amar a Yehová Eloheinu. Yehová em hebraico, Jeová é a pronúncia em português. Eloheinu, teu Deus. Tens de amar a Jeová teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. Então é muito importante que esse grande tradutor, esse grande erudito, colocou também aqui nessa Bíblia, lá em 1599, o nome divino, Jeová, no Novo Testamento. Não apenas nesse texto, como em vários outros, ele entendia que deveria restaurar o nome divino, o tetragrama, com as vogais E, O e A e Jeová no hebraico. Sim, legitimamente nós falamos em português, Jeová, está tudo certo. E o que eu estou trazendo aqui, talvez ainda você não tenha observado, essa grande Bíblia, esse grande erudito que fez esse trabalho. A gente pode falar mais um pouquinho sobre ele. É Elias Hurry, ou Elias Hurry. Bom, alemão, ele deu aulas na Universidade de Leipzig e compôs essas grandes Bíblias poliglotas aí nos anos de 1587 e 1599. E, claro, que ele tinha um conhecimento de diversas línguas. Você conhece alguém que consegue fazer um trabalho de tradução em 12 idiomas?
Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer uma pessoa assim. Mas aqui o professor Elias Hutter, ele conseguia fazer esse brilhante trabalho para que os ensinamentos bíblicos, a leitura da Bíblia ficasse acessível em vários idiomas. Isso está de acordo com a vontade de Jeová Deus e do seu Filho Jesus Cristo. E as boas novas, que o Evangelho chegue a todas as línguas, para que as pessoas possam adorar a Deus na língua de nascimento delas, na língua materna delas. E aqui eu trago para você também uma novidade, que é uma outra Bíblia que ele produziu, que às vezes não é muito comentada. Ela é chamada às vezes de Via Sancti. A gente já vai dar uma olhada no arquivo original, mas aqui eu selecionei esse trecho com anotações do próprio autor, no qual você vê o nome divino em hebraico, Yehová, e ele coloca aqui em caracteres ocidentais. A gente vê claramente que ele sabia que o nome divino, a forma adequada de verter para a nossa língua, seria com esses caracteres nos quais se lê Yehová, né? Mas mais adiante, na língua portuguesa, a gente vai ter de forma legítima Jeová. Tudo bem? Talvez você não tenha visto essa Bíblia, então vou mostrar aqui mais de perto. A gente vai na Biblioteca Nacional de Israel e lá eles têm o arquivo. Eu já deixei aqui separado. Se você prestar atenção, consegue ver na primeira coluna em hebraico. Depois nós temos em, como eles chamavam, caldaico, né? Siríaco, em outras línguas também, até etiópica, grego. E quando a gente vem na versão latina de Pagnini, nós temos aqui, ó, Yehoah, que seria o nome divino. Também nós temos mais abaixo, que seria hispânica, a versão em espanhol, Yehoah. Então, é um autor certamente versado em muitas línguas. E é interessante que a gente, e observando as anotações desse autor nesse exemplar disponibilizado pela Biblioteca Nacional de Israel, a gente vê claramente que o nome divino ele entendia assim como sendo Yehoah, aqui, claro que chega para a gente em português a tradução ou adaptação, Jeová, de forma muito legítima. Então, observando exemplares como esses, é difícil concordar com alguns que dizem que aqueles que inverteram o nome divino como Yehová, Yehoá, seriam pessoas ignorantes, sem conhecimento, pessoas que se atrapalharam, que se confundiram. Na verdade, percebemos aqui que é uma obra muito extensa, um conhecedor do hebraico e de outras línguas, e que tinha capacidade plena de fazer escolha do nome divino, a versão mais adequada para os outros idiomas. Então, é nesse sentido que nós precisamos nos questionar quando algum autor, algum artigo acadêmico diz que o nome divino ele foi mal traduzido, será mesmo? Ou que as pessoas que fizeram a versão simplesmente eram ignorantes, com pouco conhecimento, que talvez se atrapalharam? Bom, ao analisar trabalhos como esse, dá para perceber que havia sim eruditos qualificados que tinham consciência do nome divino, tanto em hebraico como em diversas outras línguas, como é o caso de Elias Hurry. Mas a gente vai ver aqui também o caso de outros eruditos, como esse Edward Leith. Na verdade, ele estudou em Oxford, em uma escola de Oxford, e nos seus estudos, como em crítica sacra do Antigo Testamento, ele fez um trabalho observando as raízes das palavras hebraicas. Um trabalho bem detalhado, está disponível online também. E uma das conclusões desse autor, a gente está vendo aqui diretamente o print do livro dele, ele diz assim: The first and most proper name of God is Yehovah. E aí coloca as letras hebraicas aqui, tá? Yehovah. Que esse é o primeiro e o nome próprio, o melhor nome próprio de Deus, que é Jeová. Claro que mais tarde, para a gente em português, vai chegar como Jeová, totalmente legítimo, conforme a gente está percebendo que os autores
pelo menos esses que a gente está mostrando aqui, também já tinham essa consciência, essa conclusão linguística. Bem, ele também escreveu em outro trecho a seguinte observação, que todas as letras do tetragrama são letras de descanso, como os hebreus a chamam, para mostrar que não há descanso até que cheguemos à pronúncia Jehovah em inglês, né? Jeová, claro, em português. E que nele possamos descansar com segurança e tranquilidade. Então, ele está alegando aqui na obra que a pronúncia Yehovah, ou no inglês, no caso, Jehovah, ela sim segue, de fato, o que seria a leitura das letras hebraicas, claro que em hebraico Yehovah, né? E aí para as outras línguas tem essas outras versões, como no caso do inglês, e que a gente pode ficar tranquilo, que realmente essa é uma leitura que traz uma maior exatidão disponível do nome divino. Ainda a gente pode destacar aqui o trabalho de um outro filólogo e hebraísta. Nesse caso, estamos falando de Johannes Lesden. Ele publicou, por exemplo, o livro dos Salmos, no qual ele coloca o nome divino em hebraico, Yehová, e faz a versão para a língua latina. Estamos vendo aqui Yehová, ou mais tarde em português, falamos Jeová, de forma muito legítima. E veja o que diz também esse autor, defendendo em um trabalho de filologia, a leitura ou a vocalização do nome divino como Jeová ou Yehová naquela época. Veja aqui, por exemplo, ele está garantindo, eu respondo, o nome Jeová tem vogais próprias e não seria outras vogais, como, por exemplo, que as pessoas dizem vogais de Adonai. Aí ele continua, ele responde, quando defendemos que as vogais em Jeová são vogais próprias, então não estabelecemos que elas sejam próprias no outro sentido, ou no quarto sentido, que sempre concorda, como risível para o homem, mas distinguimos o próprio do que seria outras vogais, do estrangeiro. Isto é, as vogais subscritas ao nome Jeová são vogais próprias e não estrangeiras ou emprestadas de outro lugar. Essa obra também está disponível online e trata-se de um estudo sério de filologia que alguns capítulos são dedicados à questão do nome divino, no qual ele assegura que sim, a versão Jeová ela é a melhor leitura do nome divino. Então, esses exemplos que eu estou trazendo aqui mostram que sim, já desde muito tempo, nós temos alguns eruditos, principalmente hebraístas, concordando que o nome divino, na versão latina, a leitura Yehová, ou seja, em inglês, Jehovah, ela tem muita exatidão. Ela se aproxima da leitura disponível dentro da Bíblia dos manuscritos hebraicos. Diante dessas obras e da erudição de vários filólogos, nós podemos chegar a uma conclusão razoável de que sim, o nome divino, Yehová, ou em português, Jeová, ele tem muita legitimidade. Claro que vem de lá do hebraico e vai se adaptando às outras línguas. Inclusive, se estamos falando de Bíblias e obras antigas, é bom lembrar que nós temos uma das mais antigas, como a Poliglota Complutense, na qual ela também traz no texto hebraico Yehová, aqui no trecho que Jeová fala para Moisés para dizer aos filhos de Israel, Yehová Elohei, quer dizer, Jeová, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aí, por fim, esse versículo finaliza, Zé Shemi, esse é meu nome, Leolam, para sempre, ou por tempo indefinido, Leolam, para sempre. E será assim de geração em geração, ou seja, Ledor, Dor, aqui está no final, né? Ledor, Dor, de geração em geração. Então, o próprio Deus garantiu que o nome dele seria conhecido sempre, de geração em geração, e também é claro que em todas as línguas, lógico, né? Não exclusivamente em hebraico, não exclusivamente em grego, mas em todas as línguas, Deus ele merece ser adorado e o seu nome também louvado e proclamado com honra, com respeito, com amor. Então, diante de tantas obras eruditas, percebemos sim que é muito legítimo o nome divino, em hebraico Yehová, em português Jeová,
e que ele também seja adorado por cada um de nós todos os dias. Fiz questão de dividir essas obras aqui com vocês para que ampliasse a convicção, né, de que podemos então estar adorando a Jeová Deus de todo o coração, inclusive em língua portuguesa, tá? Agradeço o interesse e a atenção de vocês nesse assunto. Um grande abraço, fiquem com as bênçãos de Jeová na vida de vocês e até uma próxima.